bicheiro Valdemir Paz Garcia, o Maninho, foi condenado a pagar uma indenização de 1.500 salários mínimos a Carlos Augusto Santos Pinto Moreira, o Grelha. Ele ficou paraplégico há 15 anos, depois de ser baleado por um segurança do bicheiro. Além da indenização, Maninho ainda vai ter que pagar uma pensão vitalícia de 18 salários mínimos por mês. A mãe do Grelha, Tereza Moreira, está aqui conosco. Lá se vão 15 anos. Quer dizer, um processo no Brasil leva pelo menos isso. A justiça já é injusta pelo tempo que demora, né? Só pelo tempo você já tem uma grande injustiça. Tereza, eu vou perguntar se você ficou satisfeita, embora eu acho que a sua grande satisfação seria que nada disso tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, o que você acha de essa indenização para o seu filho? Eu achei isso muito importante, não só para o meu filho, mas para que nós tenhamos agora uma abertura. Em muitos casos, como nós temos na associação, você sabe, eu sou presidente da Associação de Familiares de Vítimas de Violência, para dar uma abertura para que essas pessoas acreditem que, pelo menos, de alguma forma, você recebe alguma recompensa. Entendeu? Porque isso não vai aliviar a dor do meu filho, não vai trazer a ele novamente aquela vida que ele tinha. Meu filho hoje tem uma sobrevida, mas eu acho que é um alívio de uma certa forma. Num país de impunidade, você ter alguma coisa que tenha punido um poderoso como esse bicheiro. 15 anos depois. Mesmo que seja 15 anos Tereza, depois. e como é que está o Grelha? Ele está bem, ele ficou assim, radiante de ter conseguido alguma coisa. Eu acho que aquela sensação de impunidade que ele passava é muito difícil para uma pessoa que tem a vida que ele tinha e como a vida dele se transformou. Conseguiu alguma recuperação física, não? Olha, Lúcia, ele agora, ele tem, quer dizer, o que ele conseguiu até agora, né, sair da cadeira de rodas, mas ficar ele não fica em pé, ele tem necessidade das muletas, ele se apoia inteiramente nas muletas e tem outras reações. Não, ele vai empurrando a muleta e ele vai junto, quer dizer, empurrando as pernas, mas se tirar a muleta, ele não tem Ele tem algum condições. tipo de atividade? Tem. Ele trabalha, sabe? Ele tem, assim, quer dizer, trabalha junto com a Associação de Deficientes Físicos, né? E ele é analista de sistemas. Ele se formou. O computador é uma grande área para o pessoal que não pode se locomover, né? Porque a intenção dele era se formar em engenharia, né? Ele estava terminando engenharia. Ele tinha que idade? Tinha todo um sonho. Ele iria fazer 22 anos. Né? Então agora ele está com 37. Está com 37. Ô, Tereza, vocês devem estar acompanhando essa tentativa de recuperação desse ator americano. Que há poucos dias os jornais publicaram. Super-Homem. Os jornais publicaram uma matéria bastante interessante. Com chips, né? Que teriam a possibilidade de voltar a andar. Voltar a andar, etc. Isso abre uma esperança, não é? E para isso tudo você tem que ter dinheiro, né? Exato, é claro. Eu acho que até a gente deveria até repensar essa questão da justiça também quando a pessoa não morre, quer dizer, quando fica vivo e depende de tratamentos para ter essa sobrevida. Né? Que eu acho que isso é uma coisa muito séria para ser pensada. Porque se eu não tivesse, de alguma forma, condições para dar a ele o que ele necessitava, não o que ele poderia ter, mas o que ele necessitava, evidentemente, provavelmente meu filho não estaria aqui para contar coisa alguma, né? Porque ele fez muitas cirurgias, ele passou por 7 anestesias violentíssimas, uma delas de 13 horas. Quer dizer, ele foi muito sacrificado, o organismo dele foi muito, quer dizer, até combalido, né? Ele tem... Ele foi preso nessa história, não? Não, por causa disso, não. Que idade ele tinha quando ele foi? Ele ia fazer 22, estava com 21 anos, era um menino, um menino. Ô, Tereza, eu queria te perguntar uma coisa. Os jornais estão anunciando um reparo objetivo, dinheiro, né? Determinado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você como mãe, isso implicou em um custo subjetivo muito alto para você passar por esses 15 anos também, essa espera, e ver a condição do teu filho? Olha, eu acho que é até indescritível, sabe? Porque a situação da família inteira muda, né? É um sofrimento, é um negócio muito violento mesmo. É como se alguma coisa, você olha teu filho, ele está sentindo dor, ele tá mal, ele precisa de cirurgias, então você vê aquele sofrimento a cada dia. Ele tem infecções sérias, graves até hoje. Até hoje.
Ele toma muitos antibióticos. E o que você faz para elaborar esses antibióticos. momentos teus? De ver um filho nessa Bom, situação? eu de vez em quando tenho que recorrer a pessoas como o senhor, né? E de ir lá e desabafar, gente, alguém precisa me ouvir, né? Eu preciso disso. Esse teu trabalho é alguma saída nesse sentido? É também. A associação, ela me dá também uma condição, sabe, de eu ver que não sou só eu que estou no mundo sofrendo, entendeu? Eu acho que isso não me causa, assim, vamos dizer, uma sensação de bem-estar porque o outro esteja sofrendo, mas eu digo, eu posso também ajudar o outro. É importante que eu dê caminhos para o outro. O que eu descobri para chegar lá, entendeu? Então, eu acho que por aí eu consigo também melhorar essa situação. Se eu ficar parada, é impossível. Você é casada? Quer dizer, você tem um pai do Gréllia, mora com você aí? Não. Ele mora fora daqui do Rio de Janeiro. Então você fica muito sozinha nessa luta. Por mais que ele ajude, participe. Mas de qualquer maneira, quem mora com o Gréllia é você. O que eu sinto muito também, até é interessante isso, porque eu sinto muito junto à associação, quer dizer, eu não me sinto sozinha. Eu tenho uma associação por trás que me dá aquela força. Você tem outros filhos? Tenho, mais 2 filhos maravilhosos também, pessoas digníssimas e muito bem lembrar um pouquinho. Jornalistas também. Nem todo mundo se lembra do que aconteceu. O Gréllia tinha ido a um restaurante ali no Leme. Foi, uma pizzaria, agora junto com o Tarcisinho. Filho do Tarcísio, da Glória Menezes, o Tarcisinho. E eles saíram desse restaurante, parece que não chegaram a mexer com a moça que estava acompanhada com esse maninho, né? Foi, exatamente. Não chegaram a mexer com a moça, me parece. E eles saíram do restaurante e o grupo que estava com o maninho foi atrás, né? Foi, exatamente. Tentou puxar uma briga e tal, eles saíram fora, mas o carro do bicheiro ainda perseguiu e atiraram dentro do carro onde eles estavam. Estava o Gréllia, o Tarcisinho. E um desses tiros pegou o Gréllia. Que, na verdade, não era o acusado de ter paquerado a moça, o Tarcisinho, que era, não era isso? Na época os 3 estavam juntos. Grupo, eles acharam que era o grupo. Ali não teve... Mas realmente o que aconteceu ali, sabe, foi uma coisa tão idiota, entendeu? Por mais até sem nenhum sentido. Eu acho que você... Até se eles olhassem, né? Eu acho que você não tem que pagar a vida olhar a mulher do próximo, porque senão eu acho que não tinha homem nenhum aqui. Com certeza, olha a cara dele. Pois é. Entendeu? Então, eu acho que isso foi um motivo muito torpe, né? Muito torpe. Mas tem uma coisa aí, nessa decisão judicial aí, que eu gosto, quer dizer, não se puniu com a prisão, porque eu acho que nem sempre você prender... Mas eu ainda espero, hein? Mas eu acho que nem sempre você prender, você vai ajudar de alguma maneira a corrigir aquela pessoa. Eu acho que, de repente, porque as nossas prisões já não são corretivas, né? Como deveriam. Então, de repente, uma punição, nesse caso, financeira, ou às vezes com outro tipo de trabalho a ser feito, que muitas vezes alguns juízes mandam alguém trabalhar em algum lugar, enfim, para pagar aquela pena, eu acho que é muito válido, Tereza. Porque eu acho, sabe... Porque ao mesmo tempo que ajuda o Gréllia, ele deve precisar dessa ajuda. Claro, né? que sim, claro. E quem dá essa ajuda vai sentir no bolso. Por menor que fosse a quantia, vai sentir no bolso, né? Por menor que seja. Tereza, de qualquer forma, é uma forma de punição, né? Você disse que você gastou muito dinheiro com o tratamento dele. Sim, né? claro. Essa indenização deve ter visado justamente a compensar tudo que vocês gastaram com esse tratamento. Eu acredito que no jornal está dizendo que não. Não compensa. Isso vai ser recalculado. O que eu acho, por exemplo, é o seguinte, eles terão que pagar, né, por ordem judicial, todo o tratamento feito para trás, quer dizer, até hoje, e mais o tratamento que virá. Isso inclusive fora no a exterior. indenização. Fora a indenização. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque realmente... A indenização seria mais por danos morais. Exatamente. É só por danos morais. No jornal está dizendo que é só danos morais. É mais a pensão é vitalícia desde o ano do acidente. Fora os danos materiais. Ele vai receber todos os atrasados, mais daqui para frente. Isso é a última instância, né? Não tem mais apelação. Não tem. Os advogados dele no Jornal Nacional falaram por telefone e disseram que eles esperavam isso e
não tem, eles disseram que não tem esperança Só de que haja para o alguma Papa coisa. agora, né? Aliás, hoje pela manhã eu estava fazendo a entrevista também numa outra emissora e o advogado falou ao vivo, né? Quer dizer, por telefone, mas não no momento. Eu disse, gente, mas olha, eu não sei como é que se luta, né, por um bandido com tanta garra, porque ele tinha demonstrado tanta garra para lutar contra o bandido. Mas uma vez né? eu perguntei... A favor do bandido, né? Mas isso me faz voltar a uma questão que ela falou aí, a Lúcia falou, corrigir. Eu não sei se determinados sujeitos da nossa sociedade, se um acontecimento desse, uma determinação dessa, se vai se corrigir. Não sei se isso para ele representa alguma coisa em termos... ressocializar um indivíduo desse? Acredito que ele não vai estar a ocupar essa quantia, talvez a gente pense 270 mil reais, que foi um cálculo que apareceu no Jornal Nacional. A gente pensa muito dinheiro. Não sei se para ele, se isso tem algum significado. Para ele eu acho que não significa tanto, não. Para ele talvez não, mas tem ainda... Eu acho que isso é melhor do que nada. Sem dúvida, eu achei louvável. Muito. E é uma coisa que... Ô, Tereza, me diga uma coisa, você é uma pessoa que está combatendo essa questão há muito tempo. Como é que você vê essa questão de 15 anos? Bom, eu acho isso tudo absurdo, né? Eu acho que a justiça tem que ser mais transparente. Nós temos que ter uma justiça transparente para saber por que demora 15 anos. Por que você pode procrastinar um processo dessa forma? Por que você acaba um juiz te dar uma sentença? Gente, o que se gasta nesse país em termos de judiciário, né? Um fórum, enfim... E o que acontece? Você tem uma decisão jurídica aqui, que você pode recorrer ali, depois tem mais um furo aqui que você pode recorrer, e assim você vai passando, os anos vão passando, entendeu? E ele, graças a Deus, está vivo, e eu também, para termos hoje a certeza de que meu filho vai receber. Eu acredito que dentro de 6 meses a 1 ano ele esteja com esse dinheiro na mão. Mas isso tem um desgaste grande, né? Mas, gente, não, você sabe o que eu estou pensando. Aquilo que eu já passei. Você está falando isso, eu estou pensando. Quantas vezes cheguei aqui com a Lúcia, não foi, Lúcia? Teve um dia que o meu desespero era tão grande, eu não tinha condição de falar quase. Você podia pedir indenização por danos morais como mãe, por ter sofrido todo esse desgaste durante esse tempo todo, esse processo Você todo. Sabe, eu não tenho, acho que mais vida para 15 anos, não. Porque está muita coisa para esperar. Não, você está falando que vinha muito comigo, era no tempo do Sem Censura. O Grelha veio também uma vez. Agora, sabe o que eu estou pensando aqui? Que um processo na justiça leva 15 anos. Um criminoso mata uma pessoa e pode sair com 1/3 da pena. Com 6. E algumas vezes sai com 6. O que é isso? Olha, que coisa é essa ainda nesse pior país? É essa coisa do indulto. Tereza, quem quiser se comunicar com você pode usar a associação? Pode usar a associação. Nós estamos agora mudando, né? Porque nós estamos indo para uma sala perto do fórum. Quer dizer, estamos organizando isso para ir para uma sala perto do fórum. Então, eu tenho o e-mail meu, está no meu nome, é terezamoreira@globo.com. E eu vou dar o meu telefone, mas seria o meu telefone celular, que é o 9103-7748, porque está na associação enquanto não chega o nosso telefone. 9103? 7748. Valeu. Tereza, conta com a gente. Dá um beijão no Grelha. Muito obrigada, Lúcia. Por pelo menos ele saber que tem uma aposentadoria, né? Isso eu acho que já tranquiliza a cabeça. E a minha também. Isso aí. Pois é. Fica com Deus. Obrigada. Intervalo agora. Na volta a gente conversa sobre as sequelas psicológicas que o publicitário Washington Oliveto pode ter por causa do sequestro. A gente conversa com o psicanalista Francisco Ramos de Faria. No Minuto. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Um diário encontrado pela polícia no cativeiro de Washington Oliveto é a prova do sofrimento que ele viveu. Nesse caderno, os bandidos descreviam as ações e o estado de espírito do publicitário. Numa das páginas, estava escrito que Oliveto parecia desesperado. Francisco Ramos de Faria é psicanalista e está aqui conosco. Eu fiquei horrorizada com o tipo de situação. Eu acho que talvez seja uma das maiores violências que você pode fazer com o ser humano, é deixá-lo incomunicável, deixá-lo sem nenhum das suas referências habituais. Por um dia eu já acho violento, imagina 53 dias. O que você acha que pode acontecer com uma pessoa que passe por uma situação dessa? Olha, a gente, em princípio, teria que esperar as reações as mais diversas possíveis.
Não é Pode até não acontecer nada, né? Mas sempre acontece. Sempre. A gente tem histórias dos pessoal de campo de concentração, que sabe-se que algumas pessoas de campo de concentração acabavam tendo até uma certa admiração por aqueles carrascos nazistas, isso a gente sabe, hoje já se sabe disso. A gente pode ter situação, que a situação vai levar o sujeito a ver, e pelo ralo, suas últimas perspectivas de vida, então a pessoa vai apelar. Pouco o caso da filha do Silvio Santos. A filha do Silvio Santos, eu acho que ali tem a história ali é meio complexa, até que ninguém sabe dos desdobramentos anteriores daquela história, porque até hoje para mim é uma grande questão como que ele conseguiu ter acesso, depois de tudo, à casa do Silvio Santos. Isso para mim é uma questão insolúvel, a meu ver. No entanto, eu acredito que ela teve, durante um momento, alguma admiração por ele, a ponto de inverter uma situação, uma interpretação que ela teria dele, de quem ele era. O que é isso dentro da cabeça da gente? É porque a gente está à mercê daquela pessoa? Não, isso, como é que se diz, alguém que falou disso no século passado, Freud, vai dizer que isso vai acontecer em função das questões que concernem ao amor. Então é O que possível... você está dizendo? Que eu posso me apaixonar pelo meu sequestrador? É Pode, isso? pode. Há aquele caso daquela filha famosa nos Estados Unidos, Sim, a Patrícia... se apaixonou pelo sequestrador. Tá certo. E eu acredito que você pode até admirar, você pode até, como é que se fazer entrar num tipo de negociação no sentido de tentar algum jogo, que me pareceu muito do publicitário. Ele chegou a um momento que estamos em condições de igualdade e fazer negócio mesmo. Eu acredito. Pois é, eu queria até trazer uma frase dele. A gente aqui todo dia escolhe uma frase, e uma frase do Oliveto, exatamente, né, ilustrando isso que você falou. É uma frase tirada de um dos muitos bilhetes que ele trocou com os sequestradores. E a frase que nós escolhemos é um trecho do bilhete do Washington Oliveto que diz assim: "Sou prestes a ter um infarto, não quero morrer." Né? Eu acho que isso é um apelo desesperado, que eu acredito que aí já havia, da parte dele, uma certa até credibilidade, uma confiança no valor humano do sequestrador, aí é que está o engodo, porque os sequestradores em nenhum momento disseram para ele que estariam. Pelo contrário, eles diziam: olha, fica quietinho, fica calmo, o negócio da gente não é esse. O bilhete de resposta, os sequestradores não ofereciam qualquer dúvida, mas eu acredito que ele entrou no engano, não sei, talvez para se preservar, para sobreviver. Isso seria uma questão de fé, não? Uma coisa que eu as acho que é pessoas têm no momento de sobrevivência. desespero, né? Eu acho Um apelo à fé, a, não sei, uma força superior. Eu acho que é aquela coisa, vou chutar a última pedra, e quem sabe se essa não funciona. Eu acredito que até nesse momento, nesse sentido, talvez de fé, de crença, credibilidade, eu acho, de uma confiança que o sequestrador em nenhum momento ofereceu. Tem um outro bilhete que ele pede para mandarem sempre uma bebida forte. Ele, quer dizer, narcotizador, né? Pois é, como seria bom estar bêbado numa hora dessa, porque Sim. A dificuldade de se manter lúcido, de se manter sadio, numa situação dessa deve ser muito grande. E ao passo que se eu estiver já fora de mim, vai ser mais fácil, não é não? Vai ser mais fácil. Agora, comparando com o filho da Tereza, que tem uma sequela física, a sequela desse rapaz é alguma coisa também que não se apaga ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. Quer dizer, esse tormento, e é um tormento sob a forma de agonia, isso perdurará enquanto ele viver. Ele nunca se livrará disso. Está falando de quem? E ele fala Do Washington. Ele nunca se livrará que os sequestradores morram. Quer dizer, pode até atenuar. Atenua porque ele vai viver, porque existem saídas, né? Existem saídas, ele vai voltar ao trabalho, tem família, ele vai reconstituir uma vida. Agora, a vida dele não será nunca mais a mesma que era. A psicanálise pode ajudar, porque a psicanálise normalmente trabalha sobre as nossas fantasias, não é isso? Mas eu acho que E nesse hoje caso aí não é uma fantasia, é uma realidade, né? Quer dizer, como é que vai trabalhar isso? Trabalha. Olha, eu mesmo já tive durante a minha clínica muitos pacientes que viveram no regime de tortura aqui no nosso país. Foram torturados no regime da ditadura. Pessoas que conseguiram alguma coisa, não grandes coisas, conseguiram alguma coisa da vida com deficiências. O que você quer dizer? Fala mais claro. Conseguiram retomar um trabalho. Ter menos medo? Não, medo não. Medo vai ter sempre. Eu tenho paciente que hoje, quando toca uma sirene do corpo de bombeiro, entra em desespero. Um dia, tem outro dia que suporta, mas tem um dia que aquela pessoa amanheceu com alteração maior no humor.
Aí sai o bombeiro, essa pessoa entra em desespero e não sai de casa. É como ex-combatente. Ex-combatente, eu acredito. Quando eu estava no primário, tinha uma menina que sentava atrás de mim, que todas as vezes que passava uma ambulância, ela se jogava embaixo da carteira porque ela era francesa e ela tinha vindo... na época da guerra, ela devia ser bem pequena, quando ouvia as sirenes, enfim. Ela ouvisse uma sirene, ela se jogava embaixo da carteira. Porque tem coisas que, uma vez presentes na vida da gente, nunca mais desaparecem. Vai ter uma hora que ela vai parar de se jogar embaixo da carteira. Vai talvez se jogar com uma frequência menor, não todos os dias, talvez uma vez por mês, de tempos em tempo, mas isso fica. O que é isso, hein? Olha, isso a gente pode pensar, eu acredito aqui, você me falando, me lembra aquela velha e famosa frase do Einstein que ele diz, que a ciência conseguiu romper o núcleo de um átomo, mas determinadas coisas que concernem a vaidade humana não conseguiu nada. Eu acho, a gente pegar essa frase, tem determinadas experiências pelas quais, uma vez que se passa por elas, você vai viver, vai dar um jeito, agora apagar não tem como. Não tem elaboração. Tem coisas que você não consegue. Como se fosse um corte, né? Não é como se fosse, não. É um corte que tem um antes e um depois. Acho que Tereza pode falar disso muito bem, porque ela viveu isso. Não é ela que hoje está deficiente. Teu filho é deficiente e incapacitado, né? Ele tem as duas coisas, né? Então, Tereza não é nem uma coisa nem outra, objetivamente. Subjetivamente, eu ousaria dizer que, por alguma razão, a vida dela mudou e muito. Deixa eu mudar o foco um pouquinho. Quer dizer, hoje eu estava vendo uma reportagem também que em cima da polícia tentando achar o Oliveto, eles acharam um senhor hoje de 75 anos, né, algemado, todo amarrado e conseguiram chegar nesse cativeiro. Ele ficou numa situação absurda, né, naquele lugar pequeno. Precisa isso? Quer dizer, qual é o traço de personalidade desse grupo dos sequestradores para submeter o indivíduo a isso? Eles pedem que o indivíduo mande uma carta para a família dizendo da desespero disso, que eu não sei, isso não é o comum. Eu acho que o nosso sequestrador, entre aspas, o sequestrador, que eu preferia que não fosse nosso, ele age segundo a lógica sadiana. Sade tem um momento que ele diz, numa situação de roubo, nunca prenda o ladrão, prenda o roubado por ter se deixado roubar. A lógica do sequestrador é essa. Então, eles odeiam o sequestrado, não a pessoa do sequestrado, mas o sequestrado pela condição que ele tem, inclusive econômica. Então, a partir daí, o que eles fazem explica-se numa lógica perversa, evidentemente. Alguns, inclusive, tão perversos que chegam a mandar para a família pedaços do corpo, dedo, quer dizer, um pedaço de orelha. Sim. Mandam. E situações extremas, de extremo sofrimento. Houve sequestro aqui, inclusive, de fazerem buracos no chão colocar a pessoa dentro de um buraco, só cabia a pessoa ali dentro. Tem história. Porque é uma coisa errada, né? Porque se aquilo ali é o objeto de barganha que ele tem, é o trunfo que ele tem, é a pessoa, né? Para poder fazer a troca. Ele tinha que tratar muito bem essa pessoa. Só que o sequestrador não pensa como nós estamos pensando aqui, nessa lógica nossa. A questão dele é o seguinte: se conseguir, bem, mas se não conseguir, ali mata-se, porque tem um outro em evidência para ser sequestrado. Vamos supor que o Oliveto tivesse um infarto, né? Como ele tinha medo de ter. Acabou o poder de barganha. Tudo que eles investiram ali estava inútil. Mas isso um banqueiro se preocupa com essa lógica que você está colocando, de não perder a fonte de renda. Um sequestrador... Eu acho que eu discordo de você. Eu já vi casos de sequestradores que tratavam razoavelmente mal, não tão mal, o sequestrado. Por exemplo, a filha do Silvio Santos, né? Parece que ela foi até bem tratada a ponto de Mas foi uma interrogação nesse sequestro da filha do Silvio Santos. Não, mas existem outros casos. Havia conhecimento prévio. Tem até essa coisa da síndrome de Estocolmo, né? Então, eu tenho uma certa dúvida. Olha, pela minha convivência, a gente vai ver uma radicalidade quase que absoluta. Tá? Eu, não só de ter experiência, já tive 2 carros tomados, né, com armas, tive que sair do carro. Isso é uma experiência também um tanto quanto mais, menos pior. Agora, eu acho que do sequestrado, porque uma coisa é alguém te tomar um carro, é alguém te roubar um talão de cheque, ou é alguém sequestrar. Porque quando um grupo que sequestra, ali há um interesse em jogo que não é só o econômico. Interessa fazer alguém
passar por aquela situação com os requisitos de crueldade, como o professor Antônio Celso acabou de mencionar. Baseado nisso que você está falando, eu pergunto ao Antônio Celso o seguinte. Estão pedindo a extradição do sequestrador, né? O que você acha? Já vai tarde? Olha, o problema é o seguinte. Vai ser punido lá? São duas perguntas. Não, o problema é o seguinte. Ele já foi julgado no Chile. Ele já foi condenado. 2 prisões perpétuas. Duas prisões perpétuas. Por assassinato, inclusive, de um senador e mais alguns outros crimes que ele cometeu lá. A situação dele é uma situação bastante peculiar. Primeiro é o seguinte. Lá no Chile, no meu entendimento, ele é um criminoso político. Ele cometeu um crime político. Lá ele tinha um objetivo determinado de mudar o sistema, inclusive há acusações, inclusive que ele tentou também contra a vida, ou não chegou a diretamente tentar, mas estava planejando contra o general Pinochet. Enfim, lá realmente, no meu entendimento, eles são criminosos políticos. Se ele tivesse chegado aqui no Brasil como criminoso político exclusivamente, ele não poderia ser extraditado. Agora, o caso é o seguinte, da forma como se deu este sequestro, nós não sabemos hoje realmente, ninguém tem certeza, se o dinheiro que ele queria receber era realmente para reavivar algum grupo político. Enfim, as características todas, hoje, no meu entendimento, são de crime comum. Então, como crime comum... Ele tem que ficar. Ele tem que ficar, ele tem que pagar aqui, tem que ser julgado aqui, etc. E outra coisa, a extradição dele terá que ser concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai passar por um processo, se o governo do Chile realmente confirmar o pedido, o governo vai encaminhar ao Supremo, e o Supremo é que vai decidir se ele será ou não extraditado. O que aconteceu com os sequestradores do Abílio Diniz? Ficaram presos aqui? Ficaram presos aqui. Mas só cumpriram terça pena, não foi? Não, eles foram extraditados. Todos extraditados. Inclusive, ele também entrou no Brasil irregularmente, ele poderia ser deportado do Brasil. O chileno. Mas não pode, de forma alguma, também ser deportado, porque aí ele ficaria absolutamente perdoado do que ele cometeu aqui. Eu, no meu entendimento, ele não deve ser extraditado. Acho que ele cometeu aqui, da forma como se deu, com essa crueldade, essa coisa toda, um crime comum. E nós não podemos repetir exatamente agora o que aconteceu com o grupo do Abílio Diniz, porque eu acho que isso foi até um incentivo. Hoje, segundo eu vi no noticiário hoje à tarde, parece que uma mulher que participara do sequestro do Abílio Diniz estaria fazendo parte desse grupo. Helena, Helena. Agora, quem vai dizer isso, se vier ao pedido, se ele será extraditado ou não, será o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, discutimos bastante isso, né? E vamos parar um pouquinho agora para o intervalo. Você quer deixar um contato, alguma coisa? Eu tenho um e-mail, que é meu e-mail, que está no CNPq, é frfarias@uol.com.br. Sua especialidade é sequestrado, não? Não, eu fiz uma pesquisa durante muito tempo com violência e trabalhei durante 2 anos atendendo vítimas de violência, um núcleo que a gente construiu e fundou, tá? Mas que agora não está operando, em função de dificuldades com o setor jurídico. Perfeito. Valeu, obrigada por estar aqui conosco. Intervalo de novo e na volta a gente conversa com o promotor Rodrigo Terra. Ele quer obrigar os bancos a cumprirem uma lei que proíbe que o cliente fique mais de 20 minutos na fila. Será que ele vai conseguir? A gente conversa sobre isso no Minuto. TVE é uma emissora da Rede Brasil. O Ministério Público do Rio quer obrigar os bancos a cumprirem a lei municipal que proíbe que o cliente fique mais de 20 minutos na fila. Para isso, entrou com uma ação civil pública. No total, 23 bancos são citados. Essa ação foi proposta pelo promotor Rodrigo Terra, que está aqui conosco. E o que significa exatamente isso? Quer dizer, quando você entra com uma ação contra 23 bancos, o que vai acontecer? Não, significa, em primeiro lugar, que existe uma lei que não está sendo cumprida. Isso. Né? Essa lei está aí, vigendo, desde 99, e é simplesmente ignorada por toda a rede bancária carioca. E nós tentamos fazer aí um termo de ajustamento de conduta, que é chamar os bancos para que eles se adequem à lei voluntariamente, mas eles não se mostraram interessados, de modo que o Ministério Público não teve outra alternativa
senão a de recorrer ao judiciário. Agora, a gente também fez uma atuação extrajudicial. Antes de entrar com a ação, nós organizamos uma blitz com o PROCON, secretário de Estado de Defesa do Consumidor, doutor Rodrigo Lopes, e nós autuamos 18 agências bancárias por não estarem de acordo com o que essa lei determina, ao pagamento de uma multa de R$3 milhões cada agência. Essas operações extrajudiciais vão continuar independente do ajuizamento da ação, né? Agora, o que eu observo é o seguinte, normalmente tem mais guichês nos bancos do que caixas atrás deles, né? Parece que estão sempre de folga, foram almoçar, foram lanchar, sei lá onde é que foram, e tem sempre, né, caixas vazios e aquela fila imensa. Você apurou, o que é isso? Olha, uma das agências a gente foi, tinha 20 pessoas na fila, 10 guichês e só 2 caixas de fato funcionando. Isso era nos áureos tempos do Banerj, né? Não, isso... O Banerj era assim, a gente ia preparado para ficar 1h30, né? Na fila, lembra? Não, isso é o que eles fazem normalmente, porque eles preferem desviar o pessoal que está designado para funcionar no setor de caixas para executar outras funções administrativas e aí não ter que pagar mais por um empregado para executar aquela função, né? Agora, a lei já prevendo isso, também determinou que as agências bancárias afixem na entrada das agências a escala dos caixas que estejam designados para funcionar em determinado horário. Assim, o consumidor pode fiscalizar que não esteja ocorrendo esse desvio de função dos empregados. Agora, quem ficar mais de 20 minutos, faz o quê? Olha, como é que ela vai provar? E ficou, Outro dia minha filha me perguntou isso, como é que eu vou provar que eu fiquei mais de 20 minutos? Como? Olha, tem até o caso da lei de Nova Iguaçu, porque a gente está falando aqui de uma lei municipal do Rio de Janeiro. Agora, N outros municípios do Brasil também têm leis similares, inclusive o de Nova Iguaçu, em que um consumidor que ficou na fila por 1h50 conseguiu ser indenizado pelo Bradesco com uma decisão da Justiça. Nós entrevistamos uma pessoa aqui também, veio aqui o programa, que tinha conseguido, acho que é essa mesma pessoa. Eu sei que ele, na entrada do banco, pegou 2 testemunhas para verem a hora que ele estava chegando. E quando ele foi atendido, ele novamente falou, vocês estão vendo a hora que eu estou sendo atendido, e aí usou as 2 testemunhas no processo judicial e conseguiu ser indenizado. Porque ele disse aqui que ele estava cansado disso. Não foi uma nem 2 vezes que ele ficou esse tempo todo na fila. Não, e parece que ele, inclusive, exerce outras atividades laborativas e deixou de auferir a renda respectiva por ter tido que ficar 1h50 esperando pelo atendimento do banco. Agora, me diga uma coisa, o pessoal do banco sabe disso? Não, a pergunta é o seguinte, outro dia eu estava na fila e vi 2 caixas, eu achei um absurdo aquilo, e eu fui ao rapaz que estava e falou assim, olha, isso é um absurdo. Olha, eu vou criar uma confusão aqui. Você viu 2 caixas do que vazios? Não, só 2 pessoas, numa fila enorme, e eu vi que não era possível, entendeu? E tinha aquela situação que toda hora ia atender o idoso, que tem que fazer, mas toda hora chega um idoso. Então acaba ficando um caixa para atender. Olha, o Rondinelli... E aí eles deram um jeito, entendeu? Rapidinho veio 2 pessoas, ele escalou 2 pessoas para... Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que reclamar sempre. Sempre que você vir que tem 2 caixas para 10 guichês, você deve reclamar. É uma recomendação que eu faço a todo consumidor. Agora, outra coisa é que direito é bom senso. Certo? É claro que o gerente da agência sabe que ele está fazendo uma coisa errada quando ele vê que tem uma fila com 20 consumidores esperando e só 2 caixas. Pois é, e agora os bancos não querem mais, né? Está uma discussão aí, os bancos querem ficar fora do Código de Defesa do Consumidor. Né? Não é isso que eles estão pleiteando? Você acha que eles vão conseguir? Olha, nós já temos aí um precedente favorável ao consumidor, que é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela constitucionalidade do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que define a prestação de serviço bancário
como um serviço, enfim, sob a égide do Código, né? Então, já por aí já dá uma amostra de que, efetivamente, o Código se aplicaria aos bancos também. Agora, o Supremo mesmo já se manifestou sobre a constitucionalidade de uma outra lei municipal também, de Caraguatatuba, em São Paulo, que determinava que as agências bancárias tivessem bebedouros e sanitários em suas dependências. Quer dizer, disse que essa lei é constitucional, não é, porque se insere dentro do interesse local, ou seja, do poder do município de fazer leis para disciplinar o interesse local. E, desse modo, quer dizer, não há como você advogar que o Código de Defesa do Consumidor seja inconstitucional e essa lei, ou leis similares a essa, sejam constitucionais. Agora, é só no Brasil que o banco demora tanto a atender? Porque fora do Brasil, olha, entre algumas agências, uma paz, uma coisa tranquila, pouca gente, não vi fila. Mas só aqui isso? Eu acho que eu já morei fora também e até tinha fila de 3, 4 pessoas no máximo e o atendimento era sempre em 5 minutos. Essa multidão dentro de banco, não vê fora do Brasil, vê? Não. Só um outro detalhe sobre essa lei, já que se falou aqui da questão do idoso, é que ela determina que as agências disponham de 15 assentos com encosto, da onde os idosos, gestantes e deficientes possam esperar sentados pelo atendimento. 15 não tem não, mas lá nos bancos que eu frequento tem uns 3. Mas aí, quer dizer, mesmo que a espera seja um pouco mais prolongada, eles não vão ter que despender um esforço físico incompatível com o estado de saúde que eles têm. Ok, é isso aí. Viram, né, o que ele falou? Quando você entrar no banco, você sentiu que vai demorar, pede a 2 testemunhas, depois pega o telefone delas. Se elas quiserem depor, que talvez nem todos queiram, né? Depor a seu favor, você de repente ganha uma indenização do banco. E a exemplo que a gente conversou no primeiro bloco aqui, muitas vezes quando retira, né, dói no bolso, os bancos já está doendo no bolso dos bancos porque eles já estão querendo sair fora do Código de Defesa do Consumidor exatamente pela quantidade de indenizações que eles estão pagando. Então, se a gente começar a exercer o nosso direito de cidadão, eu acho que a gente vai botar essa gente na linha. Vamos lá. Seu contato. Quer deixar um contato? O e-mail, né, que é terra@mp.rj.gov.br. Ok. Obrigada. A gente para o intervalo e na volta vamos saber quais são as novas armas contra a dor. Nós vamos conversar com o médico Márcio Cury Rondinelli. Já já. TV é uma emissora da Rede Brasil. Hoje, logo após olhar 2002, à 1h30 da manhã, eu estou com a Ariano Suassuna, essa criatura maravilhosa, um papo deslumbrante, você não pode perder, um contador de história assim, eu gargalhei, eu quase chorei, foi um show de bola, você não pode perder hoje, logo após olhar 2002, aqui na Rede Brasil. Até já. Perto pode ir para muito longe. Manter a distância. Esse é o código. Ele está escrevendo a história da MPB através de seus personagens ilustres. Nesta semana, Roberto Dávila conversa com o jornalista e escritor Sérgio Cabral e fala da biografia sobre Nara Leão. Olha, eu sou soprano, se eu quiser eu dou um agudo aqui, quebra a vidraça. Conexão Roberto Dávila, nesta sexta, 10h30 da noite e domingo, 8 da noite. Oferecimento Petrobras, patrocínios Petrobras, mas pode chamar de compromisso.
Companhia Brasileira de Alumínio, uma empresa do Grupo Votorantim. Apoio Air France. A reportagem de capa da revista Veja dessa semana fala sobre a dor. Segundo a matéria, uma pesquisa acaba de revelar que 6 em cada 10 brasileiros sofrem de dor crônica. E é aquela que surge pelo menos uma vez ao mês durante 6 meses. E para quem sofre desse mal, a medicina está oferecendo uma boa notícia. Está enterrada a teoria de que dor não pode ser combatida sob pena de mascarar a doença que a originou. Márcio Cury Rondinelli é chefe do Serviço de Tratamento da Dor do Hospital de Traumato-Ortopedia do Rio de Janeiro. Ô Márcio, o que é dor, hein? Dor é um Como é que vocês sofrimento. identificam dor? Hein? Dentro do corpo da gente, a dor é o quê? A dor é um aviso, é uma manifestação de que algo está errado. Isso é um fato. Ela se manifesta para expressar de que algo não vai bem. Agora, tem dores que ela tem uma causa específica. Infarto tem uma causa. Um infarto, uma cólica renal, um traumatismo, uma pancada, uma fratura. Existe uma causa específica para aquela situação. O que acontece é que hoje já se sabe, a década passada foi considerada a década do cérebro, porque as pesquisas sobre o sistema nervoso central têm tido um avanço absurdo. Então se descobriu que a dor, ela caminha da pele até a medula, e da medula ela sobe até o sistema nervoso central, que é onde a pessoa sente, misturada com todo o que envolve a questão dos sentimentos, da emoção. Por isso, dor e sofrimento ter uma relação muito ligada, interligada. Então esse conhecimento mostrou que se uma dor fica mantida durante muito tempo, ela vai numa parte ali da medula e altera aquela região da medula, e mesmo que essa causa primeira tenha acabado, ela mantém um estímulo. E isso se torna dor crônica. Daí a importância de todos... Quer dizer, não tem nada, mas a dor está fingindo que está lá, né? Ela fica mandando informação para o sistema nervoso. Daí a importância que hoje todas as pessoas e as sociedades que têm interesse no tratamento da dor está fazendo uma abordagem bastante forte com os profissionais da área de saúde, no sentido de ter essa ideia e propor um rápido alívio dessa dor numa pessoa que teve uma causa conhecida. Então essa ideia de não ter a preocupação com a dor passou a ter uma outra visão. Então hoje eu considero que muito mais do que novas medicações, que é muito importante e que vem se realizando, muito mais importante do que isso é a ideia, é a estratégia de entender que a dor ela deve ser combatida. Daí essa situação de não ter aquela relação mais de que não vamos deixar a dor para ela, porque ela está mostrando que tem algo errado, então a gente tem que deixar. E quando você fala combatida, eu acho interessante a tua ideia, combatida em que termos? Você fala do valor da medicação, mas para você propõe alguma coisa além da medicação? Alguma estratégia? Olha, a relação médico-paciente na questão da dor é tudo. Então, o paciente ele tem que saber que você está preocupado em abrandar aquele sofrimento dele. Então, a confiança, a atenção, o indivíduo saber que aquilo que ele está sentindo, que é subjetivo, porque não é mensurável, tem alguém que se preocupa que vai ser acalentado. Então, é importante a medicação, mas a estratégia, a atenção, a relação médico-paciente é fundamental no combate desse problema. Agora, como é que vocês vão descobrir que essa dor não tem mais razão de ser e continua estimulando o cérebro? Vocês têm como saber isso? Isso é pela história clínica do paciente. Então, se o indivíduo... Existem doenças que já estão comprovadamente com um diagnóstico definido em relação a isso. Por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é uma dor crônica. Ela não tem... uma pessoa que apresenta uma dor de cabeça repentina, essa pessoa ela precisa rapidamente ter um diagnóstico. Agora, porque ela tem todo um quadro clínico
que mostra que foi repentino aquilo. Então tem que ter um diagnóstico. Agora, o indivíduo que apresenta uma dor com todas as características, constante, há meses, isso não determina nenhuma outra alteração do organismo do indivíduo, como a enxaqueca, por exemplo, ou então como o famoso bico de papagaio da coluna, que é o envelhecimento da coluna, que fica pouco a pouco apertando o nervo, né? O quadro clínico dessa pessoa, você pode identificar que não tem alguma coisa mais grave acontecendo. Então, você tem que combater esse problema. A dor que o brasileiro mais sente? A dor que mais sente, no geral, é coluna e cefaleia, enxaqueca. Agora, a descoberta, quer dizer, quem descobriu e quem conseguiu chegar ao sal, né, ao ácido acetil salicílico, foi a primeira grande vitória, né, do ponto de vista de medicamentos. Olha, o ácido acetil salicílico, ele teve uma ação empírica. E, na verdade, a medicação, ela sempre parte de um conhecimento popular. A maioria das medicações, ela tem ela foi tirada de uma erva, foi tirada de um vegetal, ou de um animal, alguma coisa assim. Então, sempre a questão popular é fundamental na fabricação de uma medicação. O ácido acetil salicílico, ele descobriu-se, a população, vamos dizer assim, as culturas mostraram que aquela casca daquele vegetal tinha uma substância que dava. Há pouco tempo que o ácido acetil salicílico se descobriu qual era o efeito dele. Então, durante séculos se usou ácido acetil salicílico sem um conhecimento adequado. A dipirona, ela não tem ainda um conhecimento muito definido de qual o mecanismo de ação, mas sabe-se que tem um efeito excelente e é um tremendo analgésico, e há 3 anos o FDA americano liberou para uso nos Estados Unidos, porque até pouco tempo não era liberado nos Estados Unidos o uso da dipirona. Agora foi liberado, porque é um tremendo analgésico. Mas é sempre uma descoberta. A morfina, por exemplo, né? Hoje em dia existem as grandes empresas de bioquímica que transformaram a morfina, fazendo uma modificação na sua composição química, e fizeram as substâncias semelhantes à morfina, mas com uma composição diferenciada. Agora, a acupuntura também tem um papel importante. A dolantina seria uma delas? A dolantina é um derivado da morfina, só que é uma medicação que hoje em dia, em termos de combate à dor, ela tem sido... A gente tem tentado não usar tanto. Ah, não? Porque ela tem efeitos Porque colaterais? ela é muito mais euforizante e ela tem um efeito rápido. E ela é muito mais agressiva ao fígado. Então, hoje em dia, a gente tem preferido usar muito mais a morfina mesmo. A acupuntura, ela é uma ciência milenar. E agora, há pouco tempo também, só há 20 anos, é que se descobriu que a acupuntura fazia com que o organismo produzisse uma substância chamada endorfina, que é endógeno, a morfina endógena. Então, o nosso organismo produz uma substância que é um derivado da morfina. E a acupuntura, ela mostrou que aumentava muito a quantidade dessa substância no organismo. Nesse momento que a acupuntura começou a ganhar uma credibilidade, uma atenção especial no meio médico. E o psicológico? Eu acho que dor e psicológico, e mente e emoção são intimamente ligados, não são, não? Completamente ligado. Agora, cabe a gente fazer um diferencial. Inclusive no sentido... Pois é, para vocês médicos, saber se aquilo ali é real ou aquilo está exagerado. Exatamente. E muitas vezes, assim, você precisa primeiro esgotar todas as formas de diagnóstico para realmente comprovar de que não tem um problema. Né? Aí você vai... Por exemplo, na minha consulta clínica, eu sempre colho a história toda da pessoa e, no final, vejo os exames e, no final, eu falo assim, vem cá, de um ano antes desse problema seu para agora, aconteceu alguma coisa que te estressou muito? Aconteceu alguma coisa que realmente modificou a tua vida? Aconteceu alguma coisa familiar importante que levou você a ter um grande sofrimento? Esse dado, muitas vezes, abre uma porta completamente diferente da questão que você estava abordando. Muitas vezes a pessoa tem até um exame que mostra uma alteração, mas você vai ver que aquela alteração, no final, ela está na chapa, mas não era a causa principal do problema. Então, essa é a estratégia diferente que está se tomando conta hoje.
Porque é muito compreensível essa questão da dor agora está tomando um novo caminho. Porque, na verdade, a questão da saúde do indivíduo, muitas vezes o médico, um cirurgião, ele está tão preocupado na questão da técnica, na questão de resolver aquele problema objetivo, que ele coloca em segundo plano a questão da dor. Porque ele está tão interessado em obter um resultado em relação àquilo, e aquilo demanda tanta capacidade que muitas vezes você coloca em segundo plano. É essa a ideia geral que está tentando se modificar agora. Seria uma nova proposta da relação médico-cliente, ou Rondinelli? Ou algum? Eu não acho que seria uma nova proposta, eu acho que seria um reolhar. Mas pelo menos a gente não vai achar um atendimento num desses hospitais da vida que a gente tem, esses hospitais de pronto atendimento, tipo Miguel Couto, Souza Maia. Será que a gente encontraria um trabalho? Por isso que eu estou colocando que assim, a Sociedade Médica de Estudos da Dor do Brasil, hoje ela tem centenas de profissionais. Agora, centena no meio de milhares, sim. Tá certo? Então, hoje em dia, a difusão disso, então a imprensa é fundamental para poder mostrar que existe essa nova concepção. Né? E isso tem sido bastante divulgado agora. Inclusive, a própria sociedade hoje tem uma ação ao Ministério da Saúde no sentido de levar essa questão ao Ministério da Saúde para que seja implantado no Brasil inteiro um programa ligado diretamente ao Ministério da Saúde em relação ao controle da dor em todas as instituições de saúde. Vivamos sem dor, é isso? Perfeito. Bem melhor. Valeu, Rondinelli. Olha só, você quer deixar um contato? Eu vou deixar meu e-mail, é rondinelli@openlink.com.br. Está no ar. Isso aí. Obrigada por todas as informações, tá? Obrigada por estar conosco também. Vamos encerrando agora, que gostaria de agradecer ao Francisco Ramos de Faria, que é psicanalista, conversou conosco ao início do programa sobre a questão das sequelas dos sequestrados. Ele é um expert nisso. Obrigada. Obrigada a você. Por estar conosco, pelas informações também.